Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje, vou contar para vocês a história de uma ordem que permaneceu por muitos anos secreta. Ela é um pouco conhecida no meio sobrenatural, que é a Ordem dos Caçadores de Monstros, chamados de Guerreiros de Deus, tá? Então você que é novo no canal, já vai se inscrevendo para conhecer mais sobre essa ordem. Deixa o like, hype o vídeo, ajuda a hypar o vídeo e também, se quer ajudar mais o canal, considere virar membro, afinal de contas, são R$ 8, ninguém vai passar fome por isso. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Desde os primórdios da humanidade, existiram forças que jamais foram explicadas. Forças que se escondem nas sombras da história, nas entrelinhas das escrituras sagradas e nos pesadelos que não ousamos contar. Nesse vídeo, você vai conhecer os relatos secretos de uma antiga ordem de guerreiros consagrados por, segundo o que dizem pelo próprio Criador, homens e mulheres que arriscam suas almas para proteger a humanidade contra criaturas que desafiam a criação, vampiros, demônios, bestas, espíritos antigos. Eles foram chamados de muitos nomes, mas para o Vaticano eram apenas os caçadores de monstros. Para entender melhor a história dos caçadores de monstros, é preciso viajar até os confins do século XIV. Após a oficialização do cristianismo pelo Império Romano, algo sinistro começou a emergir. Relatos de mosteiros isolados, aldeias devastadas por feras noturnas, crianças desaparecidas. O clero entrou em pânico. Tinha alguma coisa errada. No ano de 391 d.C., em Alexandria, Egito, um documento foi descrito por um monge chamado Atanásios, e nele ele escrevia o seguinte: não são homens, não são bestas, são sombras com olhos vermelhos e rugem como 1000 leões ao pôr do sol. Só o nome de Cristo pode afastá-los. O Vaticano, ainda em formação naquela época, como centro de poder cristão, começava a investigar. O Papa Cirício enviava emissários, padres com conhecimento em exorcismo e em antigos rituais hebraicos, para entender o que estava acontecendo. Aí então que começou a fundação da ordem. No ano de 406 d.C., após anos de relatos cada vez mais violentos, o Concílio de Ravenna decretou a fundação de uma ordem não oficial, secreta e independente da hierarquia eclesiástica tradicional, a Ordo Custodum Divinae, a Ordem dos Guardiões do Divino. Eles seriam treinados não só nas escrituras, mas em linguagens proibidas, símbolos ancestrais e no uso de armas que combinavam fé e alquimia. A entrada para a ordem era feita com juramento diante da cruz, seguido de um ritual onde o sangue do guerreiro era misturado com óleo santo e cinzas de mártires. Bom, o lema deles, eu vou ler para vocês em latim e depois vou traduzir, tá? Fiat lux et tenebrae fugiant. Que se faça a luz e que as trevas fujam. Isso mesmo. Bom, a primeira missão da ordem foi contra os caçadores e bebedores de sangue. A missão registrada da Ordem dos Guardiões foi na região de Dácia, onde hoje é a Romênia. Aldeões relatavam ataques noturnos, corpos drenados de sangue. Os locais chamavam esses seres de strígois. Em 412 d.C., 5 guerreiros da ordem foram enviados. Apenas 2 voltaram. Eles confirmaram a existência de seres com habilidades sobre-humanas, sensíveis à luz, repelidos por prata consagrada. Nesse momento, então, a igreja passou a classificar essas criaturas como malignae natura, seres de natureza maligna, e criou uma tipologia secreta que permanece até hoje em arquivos selados do Vaticano.
Foi aí então que nasceu a tradição das armas sagradas. Espadas banhadas em água benta, balas com fragmentos de cruzes santificadas e orações específicas para invocar proteção durante o combate. Bom, falando do inimigo invisível, no ano de 489 d.C., um novo tipo de ameaça surgiu. Não se tratava mais de corpos físicos, mas de entidades invisíveis, que tomavam conta de homens e mulheres, corrompendo suas almas até a loucura. A ordem passou a estudar textos apócrifos, a cabala judaica e fragmentos esquecidos do livro de Enoque. Foi assim então que os caçadores identificaram e classificaram uma nova espécie de inimigo, os espíritos malévoles, espíritos malignos ou conhecidos como demônios. Essas entidades não podiam ser feridas com armas convencionais. Não. Era necessário o uso de símbolos sagrados, um jejum muito prolongado, orações de guerra e artefatos como a Cruz de Salomão e o Cálice de Miguel, que em breve farei vídeo no canal sobre eles. Foi aqui então que surgiu o papel dos invocatores, caçadores especializados em exorcismo. Eles eram treinados para enfrentar o inferno cara a cara, mesmo que isso custasse a sua sanidade. E estamos entrando agora no período mais obscuro que a humanidade viveu, a Idade das Trevas. Pois é. Durante as Cruzadas, pessoal, entre os séculos XI ao século XIII, a Ordem dos Caçadores passou por seu maior período de atividade. Muitos pensam que as Cruzadas foram apenas guerras contra os muçulmanos, mas estão muito enganados. Existiam missões secretas lideradas pelos caçadores. Enquanto os exércitos combatiam em campo aberto, os guardiões de Deus infiltravam-se em ruínas pagãs, criptas enterradas no deserto e fortalezas malditas em busca de relíquias e inimigos ocultos. Relatos de Jerusalém no ano de 1099 mencionam anjos da morte, com armaduras negras e olhos de fogo. Alguns historiadores classificaram como metáforas, mas nos arquivos da Ordem há ilustrações detalhadas dessas entidades. Foi nessa época que surgiu a chamada Lança de Fogo, uma relíquia feita a partir de fragmentos de meteoro consagrado por 3 patriarcas. Ela queimava qualquer criatura das trevas e essa arma está na Ordem até hoje, tá? Bom, então depois de tudo isso ia muito bem na Ordem, né, nesse período, até que aconteceu um fato chamado de a Grande Traição. Pois é, nada é perfeito nesse meio, né? No século XV, no século XIV, na verdade, um evento abalou os alicerces da Ordem. Um de seus líderes mais influentes, conhecido apenas como Domino Umbrai, começou a questionar os princípios da fé. Dizia-se que ele havia feito um contato com os seres das trevas que ofereciam sabedoria além do alcance humano. Para muitos, isso era só uma heresia. Para outros, era o próximo passo da iluminação divina. Ele fundou então um grupo dissidente dentro da própria ordem, chamado de Filhos do Abismo. Tá? Eles misturavam rituais cristãos com práticas de necromancia, alquimia negra e invocação. Em 1356, então, ocorreu o Cisma da Espada, que foi uma guerra interna entre os caçadores. Centenas morreram, igrejas foram incendiadas, e o segredo da existência da ordem, então, veio ao mundo, veio a público, né? Domino Umbrai foi excomungado, mas seus seguidores simplesmente desapareceram, e dizem que ainda operam nas sombras até os dias de hoje. Como adoradores do caos, infiltrados, né, nos altos escalões do mundo. E a caça às bruxas, narradores também estavam envolvidos? Pois é, também estavam. Nos séculos XV e XVI, a ordem enfrentou um dilema ético devastador. Com o surgimento da Inquisição, muitos inquisidores começaram a ver magia e feitiçaria em tudo. Os caras viam bruxaria em absolutamente tudo. A ordem, originalmente focada em entidades reais e manifestações espirituais, foi pressionada a colaborar com o julgamento de bruxaria. Alguns membros resistiram, mas outros acabaram obedecendo
e participaram de massacres completamente injustos, tá? Essa foi uma época muito complicada. Nasceu então uma segunda cisão dentro da ordem, chamados de os Renegados, guerreiros que se rebelaram contra a Inquisição e protegeram os inocentes, agindo nas sombras, e eles começaram a ser caçados como bruxos também. Muitos fugiram para terras distantes, Inglaterra, América, África, e nesses locais eles começaram a incorporar rituais indígenas e conhecimentos locais à sua luta contra o mal. Tornaram-se então lendas, xamãs, exorcistas, santos populares. Como eu já fiz vídeo aqui no canal sobre todos eles aqui de uma forma, né, um pouco mais resumida, mas em breve farei mais detalhado para vocês. Bom, e a ordem na América, no caso na América e os monstros pelo Novo Mundo, né, aquela coisa que o pessoal sempre se questiona, como é que está isso hoje em dia. Com a colonização das Américas no século XV, a Ordem dos Guardiões viu uma nova frente de batalha surgir, um continente selvagem, intocado, repleto de mistérios espirituais, entidades antigas e uma guerra invisível entre forças que nem os próprios caçadores entendiam direito. Membros da Ordem infiltraram-se em expedições espanholas, portuguesas e francesas, não apenas para explorar, mas para investigar rumores locais. Criaturas em florestas, espíritos que devoravam sonhos, feras que desapareciam ao serem atingidas. Foi nas selvas da Amazônia, por exemplo, que os caçadores enfrentaram uma entidade conhecida como Yaci-Uru, que é um espírito ancestral da floresta que amaldiçoava qualquer um que cortasse suas árvores sagradas. Em solo norte-americano, os puritanos relataram o Homem de Chifres, que era uma entidade diabólica observada durante a fundação de Salem. Muito antes dos julgamentos das bruxas, tá? Isso bem antes. Os guardiões consideravam essas manifestações não como lendas, mas como ecos antigos de um mal primordial. A América então revelou que algo mudou a ordem para sempre. Não havia apenas um tipo de monstro. Cada terra tinha seus próprios monstros. E para enfrentá-los, a fé apenas não resolveria. Era preciso conhecimento, respeito e muita prática. No século XX, então, o mundo mergulhou em guerras globais. Tivemos então a Primeira Guerra Mundial, que matou milhões, mas foi durante a Segunda que o sobrenatural retornou de uma forma muito assustadora. O regime nazista, em especial, criou divisões especializadas em ocultismo, tá? A ANNERB, né, que era uma organização secreta alemã, que vasculhou o planeta em busca de artefatos, grimórios esquecidos, dentre tantas outras, né, relíquias que foram aí utilizadas por uma raça de super-homens espirituais, que era o que ele queria criar. Relatórios da ordem indicam que Hitler possuía um fragmento de uma relíquia conhecida como a Pedra dos Portais, originalmente guardada na abadia de St. Michel, né, na Bretanha. A pedra teria o poder de abrir portais dimensionais para atrair entidades superiores, muito parecido com a Arca da Aliança também. Os guardiões atuaram como espiões nessa época, infiltraram-se no eixo, nos aliados, nos soviéticos, sempre de forma invisível, neutralizando rituais perigosos e selando portais que quase abriram fendas no tecido da realidade. Ao fim da guerra, muitos documentos e objetos foram recolhidos e levados a uma instalação secreta no Vaticano conhecida apenas como Subterra Lux, um complexo subterrâneo onde são mantidos os mais perigosos artefatos e registros ocultos do nosso mundo. Com o avanço da tecnologia, pessoal, e da ciência, muitos acreditaram que os monstros eram apenas um folclore. Mas a grande verdade é bem diferente, né? As trevas se adaptaram. O mal aprendeu a se esconder na superfície digital. Nos últimos 30 anos, tá? Os caçadores têm enfrentado um inimigo mais sofisticado. Cultos online, invocações por meio de fóruns secretos, vídeos que podem conter algum tipo de maldição, inteligências artificiais treinadas com grimórios antigos e digitalizados. O maior caso recente foi o chamado Código do Vidente, tá?
Um conjunto de vídeos postados anonimamente que causavam alucinações, convulsões e até a morte. A investigação da ordem descobriu que o conteúdo era baseado em textos sumérios, codificados e invocados com ritmo binário. A nova geração de caçadores utiliza drones com água beta, satélites para localizar pontos de energia maligna e programas para decifrar sinais demoníacos ocultos em frequências de rádio. Mas a cada avanço, os monstros também evoluem. E o que antes era oculto, agora vive ao nosso lado, disfarçado, silencioso, só esperando. Hoje, pessoal, a ordem ainda existe, tá? Disfarçada, oculta sobre ONGs, universidades, grupos de pesquisa tecnológica, para quem pergunta sobre isso, né? São homens e mulheres comuns, tá? Médicos, padres, professores, soldados, militares, mas todos eles carregam a marca, o chamado. O juramento que eu falei no começo do vídeo ainda é feito, tá? Sobre as sombras. Em nome da luz, eu não temerei as trevas. Eu lutarei contra o que espreita, com fé, com aço e com sangue, até o meu último suspiro. Eles enfrentam o mal todos os dias, salvam vidas que nunca saberão o que foi evitado, mantêm selos intactos, combatem possessões, interrompem rituais, perseguem horrores ancestrais nos becos mais escuros da terra. São chamados por muitos nomes, mas para aqueles que sabem a verdade, eles ainda são os caçadores de monstros. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários o que é que você achou. Você acredita que ainda existam monstros por aí? Ou caçadores disfarçados entre nós? Enfim, deixa aí sua opinião, certo? Deixando vocês cientes que está tendo vídeo aqui no canal praticamente todos os dias, sempre trarei aí uma história diferente para vocês. Com essas palavras românticas, vou ficando por aqui, fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.